ele capturar alguém sem saber quanto ele ia ganhar. Ele podia receber um trocado, não valia a pena. Outros iam pagar muito pouco, até que uma, porém, subia 100 mil réis. Era um belo dinheiro na época. Tratava-se de uma mulata. Vinham indicações de gesto e vestido. Cândido Neves andara a pesquisar a melhor fortuna e abrir a mão do negócio. Imaginou que algum amante da escrava a houvesse recolhido. Tanto esses seres humanos escravizados eram seres humanos que eles se apaixonavam entre si, eles tinham filhos. Seres humanos na condição de livre se apaixonavam por eles, tinham relações amorosas, às vezes não amorosas, violentas, como esses outros seres humanos. E essa escrava, por ser uma mulata, provavelmente ela já era proveniente de uma relação desse tipo. Provavelmente um homem branco com uma mulher negra. Muito provavelmente com o uso de violência. Eu prometi a vocês que o jogo tinha sexo e violência. E amor. Já teve. Amor do Candinho e da Clara, sexo e violência. Mas vai ter mais. Agora, porém, à vista nova da contínua necessidade dela, animaram Cândido das Neves a fazer um grande esforço derradeiro. Saiu de manhã, veio de indagar pela rua e larga da Carioca. E vocês têm uma rua do Rio de Janeiro do século XIX. Imagine a confusão para o Cândido das Neves encontrar essa mulher, essa mulata, essa mulher escravizada. Ou como ele via essa escrava. E foi indagar pela rua e larga da Carioca, Rua do Parto e da Ajuda. Nessa brincadeira, Machado coloca umas pistas. Em alguns videogames a gente tem que encontrar alguma coisa para depois poder encontrar outra, não é assim? A gente tem que pegar um anel, tem que pegar uma espada, tem que pegar um poder especial para depois poder subir de nível e derrotar o inimigo. Nessa brincadeira chamada literatura também, ele está brincando com a gente. Ou melhor, ele está propondo a gente uma brincadeira. Por quê? Ele fala que é a Rua da Carioca. Carioca somos nós, nascidos no Rio de Janeiro. Então era o que estava acontecendo no Rio de Janeiro. Rua da Ajuda e Rua do Parto. Parto remete a quê? Ao nascimento da criança. Ajuda era, para o Cândido das Neves, ajudaria se ele conseguisse capturar essa escrava. Mas ele, para capturar a escrava, o que vai acontecer? Ele acha um farmacêutico, conversa com o farmacêutico e diz: olha, eu até que vi uma moça assim, parecida com essa escrava que você está descrevendo no anúncio. E eu vendi um remedinho para ela. Pode ser que ela ande por aí. Ele se animou, então, a completar a sua missão. O que vai acontecer? O Cândido Neves, desesperado, vem a mulata, grita o nome dela, Arminda. Quando ele grita Arminda, ela se vira no reflexo e se trai. Ele, para ir atrás dela, pega o filho, deixa o filho com o farmacêutico toma conta do filho dele. Ele recebe a ajuda do farmacêutico, não é isso? Ele vai lá e captura a Arminda. E a Arminda diz o seguinte, aqui nesse trecho: a escrava que eles gritaram parece que chegou a soltar alguma voz mais alta que de costume, mas entendeu logo que ninguém viria libertá-la. O Candinho tinha ajuda, mas a Arminda não ia ter ajuda de ninguém. Ela estava só nesse mundo, ou melhor, estava só ela e o filho dela dentro da barriga, que ela estava grávida. Então vocês veem que novamente é o tema do parto, é o tema da criança, é o tema da maternidade. A Clara foi mãe, a Arminda está prestes a ser mãe, o Candinho é pai, a Arminda vai ser mãe. A gente descobriu quem é o pai e quem é a mãe, e qual a guerra que eles estão travando. Estou grávida, meu senhor, exclamou. Se vossa senhoria tem algum filho, é ironia do Machado, porque ela não podia saber se ele tinha um filho. Mas ela pede a ele, em nome do amor que ele tem pelo filho, ele entenderia o amor que ela tem pelo filho dela. Mas não é assim que se joga esse jogo, não é isso?
Também não é assim. O nosso filho vem em primeiro lugar, o filho dos outros não interessa. O filho dos outros dá para a gente passar por cima dele para poder beneficiar o nosso filho. É assim que se joga o jogo do grotesco e da crueldade. É assim que se jogava o jogo da escravidão. É assim que se jogava o pai contra a mãe. Peço-lhe por amor dele que me solte. Eu serei a sua escrava. Ela faz uma proposta para ele. Ela vai ser escrava dele, mas o filho não vai. Porque ela sabe o que é ser um ser humano tratado como se fosse coisa, como se fosse bicho, como se fosse mercadoria. E ela, por saber, ela não quer botar no mundo o filho assim. E ela propõe a ele: eu continuo escrava, sua escrava. Vou servi-lo pelo tempo que me quiser. Me solte, meu senhor moço. Siga, repetiu o Cândido Neves, me solte. Não quero demora mais, siga. No Black Ops a gente não pode ficar olhando se o inimigo é bonito, se é feio, tem que dar tiro nele logo, não é? Senão ele vai tirar na gente. Houve aqui luta, porque a escrava gemendo arrastava-se assim ao filho. Quem passava ou estava à porta de uma loja compreendia o que era. E naturalmente não acudia. É um sujeito capturando uma escrava fugida. Nada demais. Não precisava ajudar nem ele, porque ninguém ia se meter a mão numa tarefa tão suja, nem ela, porque ela era escrava. Quem vai ajudar a escrava? Era propriedade. Fugiu, tem que ser presa de novo. Arminda alegando que o senhor era muito mau. Provavelmente a castigaria com açoites, coisa que no estado em que ela estava seria pior de sentir. Com certeza ele mandaria dar açoites. Resposta do Candinho: você que tem culpa, quem me manda fazer filhos e fugir depois? Crueldade absurda, não é isso? Quem manda você fazer filho? Quem tinha dito a ele que ela estava grávida porque queria? Podia não dar. Talvez esse valor excessivo do resgate desse ser humano escravizado se devesse ao fato de que o Senhor tinha essa escrava como uma amante pela força, a quem ele estuprava, mas mesmo assim para ele uma amante, que de repente tinha ficado grávida e no desespero de ficar grávida tinha fugido, exatamente por isso, para que o seu filho não fosse escravo. E agora, o que acontece? O jogo é o jogo, não é isso? Se é para dar tiro, se é para jogar bomba, não é? Se é para matar o inimigo, a gente fica fazendo isso do início até o fim do jogo. E a coisa só vai piorando, a gente vai ter que matar mais, a gente vai ter que ser mais violento, não é assim que joga o jogo? Primeiro você só mata um, daqui a pouco você está matando 10, 100, está jogando a bomba para explodir o palácio, o quartel do inimigo. Quanto mais você matar, melhor. Não está em maré de riso por causa do filho que ficava na farmácia à espera dele. Foi arrastando a escrava, né? E ele chegou dizendo: aqui está a Fujona, disse Cândido Neves. É ela mesma. Meu senhor, anda, entra, acena. Provavelmente nesses jogos, para vocês se deleitarem um pouco mais, tem a cara do menino sentindo dor, tem um sangue escorrendo, tem de repente um gemido dele, não é para você se sentir mais poderoso. A Arminda caiu no corredor. Ali mesmo o senhor da escrava abriu a carteira e tirou 100 mil réis de gratificação. Ali mesmo, no corredor. Cândido Neves guardou as duas notas de 50 mil réis enquanto o senhor novamente dizia à escrava que entrasse. No chão, onde jazia, levada do medo e da dor, e após algum tempo de luta, a escrava abortou. Então o filho dela morreu. O Cândido das Neves passa na farmácia. O dono fica desesperado, provavelmente porque ele era o pai da criança. Ele se desespera ao ver a escrava abortar, porque não era só a escrava, era um ser humano. Ele podia até gostar dela. São as contradições. Cândido Neves viu todo esse espetáculo, não sabia que horas era. Quaisquer que fossem, urgia correr à rua da ajuda. Ele vai para a rua da ajuda. Ali ele receber ajuda, mas ela não.
E foi o que ele fez sem querer conhecer as consequências do desastre. Se a criança tinha morrido mesmo, se ele ia bater na escrava, se não ia, o que ia acontecer. Ele não quis saber, virou as costas e foi tratar do filho dele. Buscou o filho dele na farmácia. Quando ele chega, o farmacêutico não estava com o filho na mão. Ele quis bater no farmacêutico, o farmacêutico falou: calma, ele está lá dentro com a minha família. Claro, a criança era história sociologicamente branca, a família ficou ali brincando com a criança, não é isso? Foi acolhido, deram água para a criança, comida, aquela coisa, né? Ficaram brincando com ela. Enquanto isso, o filho da escrava morto no chão, lá no corredor da casa do seu senhor. Então ele recebe o filho com a mesma fúria com que pegaram a escrava fugindo de acordo, fúria diversa naturalmente, fúria de amor. Olha como é que o Machado é um criador fantástico de jogos. A fúria dele, a energia dele era a mesma, só que era de outro tipo. Antes era a fúria de fazer o que fosse para capturar a escrava, para poder o filho dele sobreviver. Agora era a fúria de amor. Mas é como se fossem os dois lados da mesma moeda, né? A vida e a morte. A morte da outra ou do outro, para que ele pudesse viver. Que nem no videogame. Ou você mata ou você morre, não é isso? Videogame quer matar e morrer? O Call of Duty é isso. Você mata ou você morre. Não importa a crueldade, não importa o que você vai ter que fazer. Então ele agradece depressa e mal, e não foi para bandos enjeitados, mas para a casa de empréstimo com o filho e o centro de gratificação. Pagou o empréstimo que ele estava devendo. Cândido Neves, terminando o conto, perdendo o filho entre lágrimas verdadeiras, abençoava a fuga e não se lidava do aborto. Quer dizer, que bom que a escrava fugiu, porque assim eu pude perdê-la. Porque a tia Mônica tinha falado mal, mas também ela vai ter um filho e ainda foge. Falou: não, bom que ela tenha fugido. Agora o aborto não tem nada a ver com isso. E ele diz: nem todas as crianças vingam. Temos que morrem, temos que vivem. Esse foi um jogo pai contra mãe. Na verdade, eu resumi muito o jogo e disse que eu estou passando apenas o trailer. Vocês é que vão poder ler o jogo em casa se vocês gostaram de jogar esse jogo. Que é imaginar a vida num outro momento completamente diferente. Seres humanos vivendo uma vida completamente diferente da nossa. O que eles pensaram, o que eles sentiram, o que aconteceu com eles. Esse jogo se chama literatura. Esse jogo amplia a nossa capacidade de entender os outros seres humanos. De perceber, sim, que eles são que nem a gente, só que em condições diferentes, vivendo vidas diferentes. E que talvez a gente fizesse coisas semelhantes às que eles fazem se estivesse na situação deles. Porque o Cândido Neves não é mau. A gente chega a torcer pelo Cândido Neves, para que dê tudo certo. Ele está fazendo aquilo que, dentro das limitações que a sociedade impunha a ele tinha que fazer. Uma crueldade maior, um grotesco maior, era jogar pobres contra escravos. Então, o que o jogo prometeu, amor, sexo e violência, ele deu. Teve amor, teve sexo, teve violência. Às vezes, inclusive, sexo com amor, sexo sem amor, sexo com violência, violência com amor, tudo isso misturado. Que não dá para separar. Porque no jogo, essas coisas, do Machado, essas coisas se misturam. E aí a gente lembra, logo nos parágrafos iniciais, a frase do Machado que define esse jogo: a ordem social e humana nem sempre se alcança sem um grotesco e algumas vezes cruel. Vocês podem dizer: não, mas isso foi lá na época da escravidão, isso não acontece mais. Acontece que a sociedade, aí começam as diferenças em relação ao videogame, ela herda a maneira de jogar do passado. E às vezes ela continua mudando os jogadores e mudando um pouco o script, que o próprio Call of Duty, ele vai mudando. Tem a versão 1, a versão 2, a versão 3, a versão Black Ops, a versão Advanced Warfare, que vai ser lançada agora dia 4 de novembro. Para cada versão vai mudando
emoção dele de entrar ali, de atirar, de sobreviver, de matar para poder sobreviver. Mas o ser humano é complexo, tem o gosto também de matar, não é só o gosto de sobreviver. É o gosto de ser violento, de ser poderoso, de ser temido. E aí vamos para o violento, vamos para o grotesco, vamos para o cruel. Do lado esquerdo, uma foto de 1982. O repórter do Jornal do Brasil, Luiz Morier, passava pela estrada Grajaú-Jacarepaguá quando viu isso. Um policial militar, histórico sociologicamente negro, de bigodes, prendendo um grupo de jovens históricos sociologicamente negros. E como é que ele os prendeu? Com uma corda, exatamente que nem o Cândido Neves. Exatamente que nem o Cândido Neves prendeu a Arminda com uma corda, como se fosse um bicho, como se fosse um cavalo amarrado, ou um cachorro. Cachorro já é bicho de estimação. E me parece que ele estimasse muito esses jovens que ele tinha acabado de prender. E vocês vão dizer, 1982, nem minha mãe era nascida, é muito tempo atrás. Então que tal fevereiro de 2014? Um jovem histórico sociologicamente negro é colocado nu, amarrado num poste, não foi com uma corda, foi com um cadeado de bicicleta. Ele foi espancado, ele teve sua orelha, foi rasgada por um golpe, e ele ficou ali na Avenida Rui Barbosa, um dos endereços mais caros da cidade do Rio de Janeiro, até ser socorrido, até ser retirado dali. Então a gente pode se perguntar, será que essa ordem social que o Machado tão bem descreveu nesse seu jogo Pai contra Mãe, de todos contra todos, mas principalmente dos mais pobres contra os mais pobres, que são os mais pobres que executam a violência contra os mais pobres, são jovens, históricos sociologicamente negros, que acham que a sua vida não vale a pena, que por qualquer alguns R$1.000 estão ali pegando arma para dar tiro em outros jovens históricos sociologicamente negros. Ou então vão entrar para a polícia militar e muitas vezes vão executar jovens históricos sociologicamente negros. É o grotesco, é o cruel, se mantendo. A sociedade brasileira não é mais 1904, não é mais 1875, é 2014. E agora eu pergunto novamente a vocês, e com isso eu encerro e abro para perguntas. Para que serve a literatura? Para que serviu esse word game chamado Pai contra Mãe, do Machado de Assis? O que vocês aprenderam com ele? Obrigado. Se não aprenderam nada, podem falar, não tem problema. Hortência. 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 Até consegui. Meu objetivo era mostrar que esse tipo de jogo, que a literatura é um jogo. No videogame a gente tem que supor que a gente é um soldado, ou que a gente é o Cristiano Ronaldo, ou é o Neymar. A gente pode estar jogando também futebol, né? Tem videogame de futebol, não tem só videogame de tiro. A gente pode ser um rei, uma rainha, a gente pode ser qualquer coisa no videogame. Tem videogame para a gente encarnar diversas fantasias.
E a literatura é uma espécie de word game também. Através daquelas palavras, ele recria uma realidade, ou melhor, ele não recriou a realidade da escravidão. Ele usou elementos da realidade, que nem um videogame usa elementos da realidade. Porque a gente tem forças especiais, a gente tem guerra, a gente tem o assim chamado terrorismo, as forças que combatem o terrorismo, a gente tem a Copa do Mundo, e existe um sujeito chamado Neymar. A gente entra na pele daquela personagem quando a gente joga o videogame, não é isso? Na literatura, a gente tem que fazer de conta também que está entrando na pele daquela personagem. Primeiro a gente entra na pele do Candinho, porque ela é a personagem central. Mas depois a gente pode ser que entre na pele da Arminda. E a gente começa a pensar, porque diferentemente do videogame, a gente pode mudar de personagem no meio do jogo. Eu não sei se pode fazer isso no videogame. Vocês entendem mais de videogame do que eu não entendo nada de videogame. Mas na literatura a gente pode ir mudando de personagem para personagem e pensando o que significa viver aquela aventura. Para a gente aprender um pouco dessa aventura que é ser um ser humano. Essa era a proposta. Pelo jeito não funcionou, né? Tem resposta para me dar? Carinho, vamos lá. Deixa eu fazer silêncio para a gente jogar carinho. Para ela falar melhor, é o direito dela. Está tranquilo, você está entendendo até agora. Você acha isso válido na literatura? Você acha que isso acontece na literatura? Eu queria só chamar a atenção o seguinte: quando você está jogando qualquer jogo, a Karine está falando, você entrar no lugar daquela personagem, você primeiro tem dificuldade, não é isso? Vocês quando começam a jogar qualquer jogo, você não sabe manejar direito, né? O joystick ou o mouse, você não conhece as convenções do jogo. É a mesma coisa com a literatura. Você de início começa a ler o texto e não percebe qual é o jogo que o autor está te propondo. O que eu fiz com o Machado hoje? O que eu fiz com o Pai contra a Mãe? Eu mostrei que tipo de jogo ele estava propondo. Desde o título, ele já diz qual é o jogo. Ele vai propor um jogo de guerra. Ele vai propor um jogo de conflito. Ele vai propor um jogo de confronto. E ele já diz que vai se confrontar, pai contra mãe. Só que a gente não sabe quem é o pai e quem é contra a mãe. Tem um pouco de suspense. A mãe, mesmo do conto, só vai aparecer no final, que é esse ser humano escravizado, né? Histórico sociologicamente classificado como se fosse uma mulata, é um ser humano, mulata, não diz nada da essência dela, apenas uma classificação externa. E que é mãe, ou melhor, ia ser mãe. Acabou não sendo, não pôde ser mãe. Por que eu gosto desse jogo, pai contra mãe? Porque eu acho que ele diz muito da sociedade brasileira. A gente ontem teve uma eleição, por exemplo, não é? E quando a gente vê a maneira como a eleição é travada no Brasil, eu não estou falando a favor de candidato A ou candidato B, ou melhor, de candidata ou candidato, né? Que agora já não são mais candidatos, a gente já tem alguém eleito. Mas eu diria que nos dois casos foi como se fosse um contra o outro. E a nossa maneira de pensar e de viver ainda é muito próxima dessa, da guerra. E o que acontece na guerra? Dizem que na guerra a primeira vítima da guerra é a verdade. E a primeira coisa que a gente faz na guerra é imaginar um inimigo que não existe.
é fazer uma caricatura do inimigo. Se tudo que o candidato disse da candidata for verdade, e se tudo que a candidata disse do candidato for verdade, imagine que país que a gente tem. Porque um vai ser o presidente e o outro vai ser a oposição. Quer dizer, a gente está lascado, não é isso? Então, obviamente que alguém exagerou. O Cândido Neves, para ele poder, entre aspas, dar tiro na escrava, dar tiro na Arminda, no filho da Arminda, ele teve que se insensibilizar. Ela não é um ser humano, meu filho é um ser humano, minha mulher é um ser humano, tia Mônica é um ser humano, mas ele não é, a escrava não é, não me interessa. Ela para mim é uma coisa, para mim elas são os 100 mil réis. E a gente vive numa sociedade hoje, 110 anos depois do Machado, em que os seres humanos ainda são mercadoria, de uma maneira ou de outra. Mesmo que a escravidão propriamente dita exista muito pouco hoje, a gente estava no carro, vindo para cá de táxi, e o motorista de táxi falando que o filho dele tem 13 anos, joga num clube do subúrbio carioca, e ele já recebeu várias ofertas pelo filho. Praticamente, você não queria vender o filho dele. O empresário quer comprar o garoto. Os jogadores na Inglaterra, você fala que o jogador assinou o contrato e vai jogar agora com o Chelsea, não mais com o Liverpool. No Brasil não, no Brasil a gente fala, o Neymar foi vendido para o Barcelona. O Barcelona comprou o Neymar, como se estivesse comprando o Neymar, como se fosse uma mercadoria. Por que a gente usa esse vocabulário? Porque é o vocabulário de uma sociedade tipicamente escravista, que jogou tanto tempo esse jogo chamado escravidão, jogou durante mais de 300 anos. A escravidão no Brasil durou 350 anos. E ela foi abolida, né, há 126 anos atrás. Então coloca 350 com 126, o que você tem? Tem mais do que o dobro. A gente está acostumado mesmo a jogar o jogo da liberdade, da pretensa liberdade e da cidadania, mas com uma mão que costumava jogar o quê? Escravidão, violência, crueldade, redução do outro ao estado de uma coisa. E é o que a gente vê aí cotidianamente. Então esse jogo chamado literatura é um jogo para retratar e para fazer a gente pensar sobre a vida e para fazer a gente entender a vida. Aí tem a grande diferença para o videogame. Eu não tenho nada contra você jogar no videogame, até porque se eu tivesse alguma coisa contra ou a favor, não ia importar nada, não é isso? Sejamos realistas. Mas eu não sou o tipo de pessoa que fica pensando o que os outros têm que fazer. E eu acho que vocês têm que jogar no videogame, se divertir. Eu, quando era adolescente, jogava esse board game chamado literatura. O único videogame que tinha na minha época era um videogame de tênis que era assim, eram duas hastes brancas, né? E a bolinha que era um pontinho, e a haste branca ficava batendo na bolinha, a outra batia do outro lado, como se fosse um jogo de tênis. Eu imaginava que era um tenista e meu amigo jogou contra mim também. Quando eu peguei na bola de efeito, quando você batia assim, na pontinha, telejogo, tá me lembrando aqui o colega. Quando você batia na pontinha, a bola fazia um efeito, era difícil para o adversário pegar, e a gente se imaginava, jogava com sete, anotava, como se fosse um jogo de tênis. Hoje em dia não, você tem um jogo, você pode dar um saque mais rápido, de efeito, pode fazer o que você quiser. Né? Mas na verdade a gente está mexendo com emoções humanas. O jogo funciona em vocês porque ele mexe com as emoções de vocês. De vitória, de poder, de exercício da violência contra o outro, de dominar o outro, ou simplesmente ficar com medo de morrer e conseguir sobreviver na última hora. Eu estou dizendo para vocês que tem um patrimônio da humanidade, que a humanidade foi juntando durante milhares de anos, chamado literatura. Nesse patrimônio de jogos com palavras, a humanidade escreveu, para se vocês quiserem lá ver, todo e qualquer tipo de processo humano, de sentimento humano, de relação humana, para vocês irem ali e conhecer. E às vezes no videogame você conhece muita coisa no videogame, você pode aprender algumas informações. Os videogames hoje em dia são muito bem desenhados e tal, tem informações. Eu estou dizendo que o videogame você joga fora. Mas na literatura você também aprende. E o que você aprende, a grande diferença talvez, é que às vezes você vai procurar um videogame
para fugir da realidade. Para dizer, eu não quero ficar morando